que Deus tem colocado no meu coração esta semana para compartilhar com você é um assunto muito simples até, vindo da parte de Deus que é amor. A gente já falou bastante sobre essa questão da justiça, santidade, pureza. Isto é extremamente relevante quando você pensa no caráter de Deus, porque a gente não pode confundir. Alguns pastores, líderes religiosos se perderam na perspectiva do amor de Deus, ignorando, ou não sei se a palavra desprezar eu não prefiro, mas talvez ignorando mesmo, no sentido de anular as outras características, ou seja, aquilo que faz parte, do caráter de Deus. Como eu falei, justiça, santidade, pureza. Deus é tudo isto. Ele não é só amor. Deus não é amor e fecha. Não. Deus é tudo isso. É como você falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus não é Deus só Pai, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é a Trindade. Isso na nossa cabeça nem sempre consegue ficar bem equalizado, mas é uma verdade bíblica, é uma doutrina bíblica. Tanto é que Jesus disse: vocês vão e vão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, dessas coisas, obviamente, se você batizar uma pessoa em nome de Jesus, ao invés de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não está invalidando nada do batismo. Se você batizar as pessoas por imersão, é o modelo bíblico que nós temos na pessoa de Jesus e no próprio batismo que o apóstolo, o discípulo amado João Batista, não o João depois que andou com Jesus, mas o João Batista, e posteriormente também os discípulos adotaram o sistema de batismo por imersão. Mas se uma pessoa tem uma vontade de ser batizado e porventura não tem condições de ser imerso nas águas por uma questão de saúde, ninguém vai invalidar o batismo porque fez um batismo por aspersão com alguém que não tinha condições físicas de ser batizado por imersão. A gente tem que ter muita prudência ao estabelecer determinados critérios. E nisto sim, amados, Deus é amor. E este amor de Deus, ele é justamente dentro de uma perspectiva de que ele não faz acepção de pessoas, ele não despreza as pessoas, ao contrário. Se a gente for ver nas Escrituras Sagradas, em todo o tempo, o amor de Deus na pessoa de Jesus, o seu Filho, foi uma coisa tão tremenda, tão poderosa, que constrangia os religiosos, não é? Porque, apesar de a gente ver tanta polêmica, eu fico tão triste quando eu vejo as polêmicas relacionadas, vou falar de nós, pastores, porque acho que vale para a gente, os outros que os outros estão fazendo, enfim, as pessoas criando tanta polêmica com relação ao homossexualismo, gênero, ideologia de gênero, que faz que não... Gente, Deus deu o livre arbítrio para as pessoas decidirem o que querem para as suas vidas. Elas, individualmente, você, eu e toda a humanidade, nós prestaremos contas a Deus das nossas decisões, das nossas ações. Isso diz respeito a tudo. Diz respeito a crer ou não crer em Deus, a confessar ou não confessar a Jesus como Salvador, como Senhor. Como é que você vai explicar todas as pessoas que decidiram não crer em Jesus, não crer em Jesus como Filho de Deus, não crer em Jesus como Messias? Meu irmão, minha irmã, isto não pode eliminar, isto não pode tirar de nós o fundamento, o princípio de amar as pessoas incondicionalmente. Nunca, jamais, em hipótese alguma, sendo conivente, apoiando, cooperando com o pecado de quem quer que seja. Pecado que você e eu decidimos ter como base, como referência, a palavra de Deus, gente. Então, tem coisas que até você e eu podemos entender, achar, pensar que não é pecado. Mas se a Bíblia diz que para nós que decidimos crer na Bíblia,
favor, anote isso para você. É uma escolha sua. Você decidiu crer na Bíblia. Ninguém está impondo sobre você, ninguém está obrigando você. Ninguém está dizendo que você está debaixo de uma imposição. Você tem livre-arbítrio. É por isso que não dá para fazer essa conexão da soberania, da salvação ou da predestinação. Não dá, é muito antibíblico, não é? Você pode e deve crer na predestinação, você deve crer na soberania de Deus plena, absoluta, óbvio, ninguém está negando isso, mas tão inegável quanto é também dizer que nós não temos escolhas. Claro que temos, óbvio, a vida está mostrando isso. Na vida, não é só as questões sobrenaturais, eternas, bíblicas, relacionadas com Deus, que acontecem coisas que nós não entendemos ou não escolhemos. Na vida, quem é que escolhe sofrer? Estou falando de pessoas que têm sanidade mental, né? Que têm saúde mental. Ninguém escolhe sofrer, ninguém escolhe trazer o mal para si, mas acontece, pode acontecer. Também é assim em todas as áreas. Então, você e eu precisamos entender que ao decidirmos crer na Bíblia e viver segundo os princípios bíblicos, uma das suas bases, do seu fundamento, é nós amarmos ao próximo de forma incondicional. Porque amar não é você declarar, você fazer uma declaração, é importante também, claro. São palavras de afirmação, estudamos isso na sexta-feira, para aqueles que têm esta linguagem. Eu espero que você tenha adquirido o livro, fiquei feliz que a Renata achou o livro e você pode procurar, você vai achar as 5 linguagens do amor, de Gary Chapman, um livro maravilhoso, é um clássico que todos deveriam ler, né, para os relacionamentos se tornarem saudáveis. Mas o amor, ele não é aquilo que ele fala, ele é aquilo que ele faz. E ao amarmos as pessoas, nós estamos dizendo para elas, e o que nós mesmos, penso eu, experimentamos, porque eu experimentei esse amor incondicional ao ponto de entender que eu mesmo me odiava. Eu tinha ódio de mim mesmo, eu não me aceitava, eu trazia culpa para o fracasso muitas vezes, para a derrota, para tudo aquilo que eu vivia. E isso trazia condenação para mim, até o sofrimento que eu tinha relacionado com coisas que eu não provoquei, eu me sentia culpado por não poder fazer alguma coisa para mudar aquele sofrimento dos outros, né? E muitas vezes que trazia para mim. Então você veja, a carga emocional que nós trazemos é muito grande, e nós fomos alcançados com esta carga, com esta miséria. Paulo diz assim em Romanos 7, miserável homem que eu sou, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Fazendo uma alusão à condenação que muitos romanos aplicavam naquela época. Havia um tipo de sentença em que uma pessoa que tirava a vida da outra, ao ser condenada, ela tinha aquele corpo amarrado ao seu corpo, e este tipo de sentença de pena fazia com que aquela pessoa, então, aquele assassino, aquele homicida, tendo sido condenado, trouxesse no seu corpo aquele corpo que estava morto, e ali aquele corpo morto, obviamente, iria putrefar, iria contaminar, e a sentença de morte sobre aquela pessoa estava justamente neste fim, ou seja, aquele a quem ele matou iria matá-lo pela putrefação do seu corpo, dos seus órgãos. Então, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É uma das explicações que os teólogos, os estudiosos dão, é a referência a esse texto. Mas independente disso, nós, você e eu, nos tornamos miseráveis, nos tornamos pecadores, nos tornamos indignos e imerecedores da graça, do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. Mas Ele, o nosso Pai Celestial, com o seu infinito amor, com o seu amor incondicional, nos alcançou e nos libertou.
e nos aceitou como nós somos. Então, eu penso e percebo nisso um privilégio que você e eu temos recebido, a misericórdia de Deus, o amor dele, a bondade dele, a paz dele, a alegria dele, a consolação dele, o renovo dele, a salvação que vem dele, tudo fruto do seu amor, tudo fruto da sua bondade, do seu infinito amor. E aí a gente, infelizmente, não poucas vezes, não percebendo este valor, esta coisa tão linda da parte de Deus, o nosso Pai, que nos oferece este amor, e as Escrituras Sagradas, então, nos presenteiam, e eu quero também compartilhar com você estas verdades tão tremendas, tão maravilhosas, relacionadas com o amor de Deus. Enquanto o pecado mata, olha que interessante, a Bíblia diz que o pecado mata, que o pecado destrói, que o pecado nos separa de Deus. Em contrapartida, o amor de Deus manifestou uma graça tão abundante, tão poderosa, que diz a Bíblia que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, graça que nos liberta, graça que nos transforma, graça que nos faz livres de todos os vínculos, graça que nos faz livres de todas as maldições, de tudo aquilo que nos perturbava, que nos oprimia. Então, esta graça abundante, fruto do amor de Deus, faz com que você e eu hoje possamos viver uma vida livre, livre do pecado, livre das marcas, dos traumas, dos complexos, das dores, das amarguras, do ódio, do ressentimento, da mágoa, do rancor. Gente, isso é muito bom você ser livre, você ser leve, é muito bom você poder perdoar assim como você foi perdoado. E o perdão de Deus é fruto do amor dele por nós. Então, a palavra de Deus em 1 João 4,10 fala algo que para mim sempre foi muito marcante e sempre me traz um renovo. Nisto consiste o amor. Olha que coisa tremenda para você e para mim. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Deus, antes da fundação do mundo, te escolheu nele, e a manifestação do amor dele por você e por mim foi que antes de nós o amarmos, porque hoje nós o amamos porque ele nos amou primeiro, mas antes de nós o amarmos, o que ele fez? Ele nos amou e aprova o que consiste, o que determina, o que mostra que é fato, que é concreto, que é real. O amor de Deus por você e por mim é que ele enviou o seu Filho como sacrifício, como propiciação, como holocausto, como pagamento, como resgate pelos nossos pecados, ou seja, tudo que havia de condenação sobre nós. Preste atenção, meu irmão e minha irmã, por favor. Todas as pessoas que você e eu rejeitamos, recriminamos, condenamos por causa dos pecados delas, nós devemos nos lembrar que nós mesmos pecamos contra Deus, rejeitamos a Deus, que você e eu, nós muitas vezes ignoramos o amor de Deus, a misericórdia dele, a graça dele, a bondade dele. Então, quando você e eu, pelo menos da minha parte, quando eu entendo isto, que nisto consiste o amor de Deus, em que ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quando a Bíblia diz em João, capítulo 15, versículo 13, palavras do próprio Jesus, que não só falou, eu disse que o amor não pode ser pautado, firmado em palavras, irmãos. Palavras são importantes. Nós devemos declarar o nosso amor pelos nossos irmãos, declarar o nosso amor pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pais, as pessoas que nós amamos. Sim, nós devemos falar, não tem nenhum problema, ao contrário, deve ser uma prática nossa, o exercício do falar, do expressar o nosso amor pelas pessoas. Porém, amor não consiste em palavras. Nisto consiste o amor de Deus, é nisto que está o amor de Deus.
em que ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus disse assim, olha, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então o amor vai além das palavras. As palavras são importantes, têm o seu lugar, mas é a prática, é a vida, é a doação, é a participação, é a comunhão, é o sacrifício. É quando você ama porque você decidiu amar de uma forma incondicional. E esta maneira incondicional, esta capacidade, este poder que Deus nos dá de amarmos ao nosso próximo de maneira incondicional, primeiro precisa que você e eu experimentemos em nós mesmos. Quem não se ama não consegue amar o outro. Quem não se sente amado não consegue amar o outro. Você e eu precisamos primeiro receber, experimentar, desfrutar do amor de Deus. Nós precisamos receber e usufruir, desfrutar deste amor maravilhoso do nosso Pai Celestial. Você e eu não podemos pensar que o amor será algo que a gente nunca vai vivenciar, nunca vou sentir o amor de Deus. Deus, diz a palavra dele, derrama, mostra o seu amor, ele prova, ele traz como rios, ele traz como fontes de água, ele traz como caudalosos as cataratas de Foz, ele faz algo tremendo. O amor de Deus não tem limites, o amor de Deus não tem restrições, o amor de Deus não escolhe pessoas, somos nós que escolhemos ou não receber o amor de Deus. O amor de Deus está manifestado, liberado sobre toda a terra, sobre toda a humanidade, sobre todos os homens. Por favor, não entre neste caminho de uma predestinação fatalista. Isso traz juízo, isso traz condenação, isso traz peso. Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que ama você, é um Deus que tem prazer em te amar. Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha que coisa tremenda, irmãos. Deus demonstra seu amor por nós. Como é que Deus demonstra? Algumas traduções trazem, mas Deus prova o seu amor para conosco. Deus demonstra, Deus prova, em que Cristo morreu em nosso lugar, em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Aonde eu quero chegar com isso de forma muito clara? Não importa com quem nós estamos convivendo, não importa a escolha, ainda que no pecado. Meu Deus, gente, Deus não ama você e a mim porque nós deixamos de ser pecadores mais do que Ele ama ao pecador. Deus não ama menos o pecador porque agora Ele nos livrou do pecado e nós somos livres. Isso é muito importante, você precisa entender isto. O amor de Deus não está condicionado à sua, à minha pessoa, aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos. O amor de Deus é incondicional, é universal. Deus prova este amor. Deus falou, eu vou provar, o Horácio é pecador, ele me rejeita, ele não me quer, ele é uma pessoa que não merece, mas eu vou provar o meu amor por ele, e o meu filho Jesus, ele será moído, ele será despedaçado, ele será envergonhado, humilhado, ele vai padecer, ele vai sofrer, eu vou separar-me dele, eu vou virar as costas para Jesus, eu vou separar-me da comunhão com ele para provar para o Horácio que eu o amo. E eu amo de uma forma tão tremenda, tão incondicional, que não importa quem ele seja, não importa o que ele esteja fazendo, não importa o que ele fez, eu vou amá-lo. E por amá-lo eu vou dar, é dádiva, é graça, o meu filho Jesus, enquanto ele ainda é pecador, para transformá-lo sim, mas a ação, a decisão de Deus por você e por mim, e por querer salvar toda a humanidade, Deus não faz acepção de pessoas,
Por isso Deus enviou seu Filho a este mundo, enquanto nós éramos pecadores. Se você e eu entendemos isto, o apóstolo João, eu li lá 1 de João 4:10 e 1 de João 3:1, ele fala assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Vejam como é grande, que amor é este, que plenitude é essa, que abrangência é essa, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato, de verdade, é uma realidade, nós somos. Aqueles que creem em Jesus, diz o apóstolo João no seu testamento, né? Naquela maravilhosa descrição das boas novas do seu evangelho, o apóstolo João diz assim: veio para o que era seus, os judeus, mas os seus, a nação de Israel, o povo judeu, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, todos quantos o receberam, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do homem, mas nasceram de Deus. Então João diz, depois de muitos anos que ele escreveu isso, ele diz lá na sua primeira carta: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, nos doou, nos deu, que nós sejamos chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus por uma escolha sua. Este é o ponto, gente. O amor é incondicional, o amor é universal, o sacrifício é para todos. A Bíblia é clara, eu não posso jamais negar isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu dádiva, o seu Filho unigênito, para que todo, não é um ou outro, todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus está liberado, o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é para todos. E quando alguns, olha só, gente, quando alguns escolhem este amor, experimentam toda a manifestação do seu poder, da sua graça, misericórdia, bondade e salvação. Porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Porque Deus chama, Ele diz: eu estou chamando todo mundo. Se por um só homem o pecado entrou no mundo, disse a palavra de Deus, por um só homem, Paulo escrevendo aos Romanos, diz: a graça e a salvação foram liberadas para todos os homens. Todos os homens. Chama-se universalidade da salvação. Todos os homens. Deus enviou o seu Filho para que todo que nele crê. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A palavra de Deus diz que Ele nos escolheu e todo que nele crê, todo. É assim que funciona. E quando você e eu entendemos isto, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 8:9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é um princípio fundamental do cristianismo. A Bíblia diz em Salmos 36:7, como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio, esconderijo, proteção à sombra das tuas asas. Texto que eu amo, sempre reflito nele, é que muitas vezes, você e eu não somos, como é que eu vou explicar? Nós, por vezes, não vivemos, não desfrutamos de uma cura profunda na nossa alma, por questões do nosso passado, de coisas que fizemos, pecados que cometemos. Sabe, gente, a gente precisa ter muito cuidado
com essa armadilha do diabo. Primeiro que o diabo é o acusador. Tudo que vier na sua vida de acusação do seu passado, você já pode liberar e falar: sai fora, Satanás, para trás de mim, em nome de Jesus. Na minha mente você não entra. É a espada do Espírito, a palavra de Deus, que vai apagar estas acusações, essas setas, esses dardos inflamados do maligno. Mas tem muita gente que, por causa da sua história de vida, rejeição, traição, abandono, isto marca, né? Isto marca de forma terrível. Eu sei que isto marca. Isto é profundo, profundo, quando você muitas vezes é traído por quem deveria te proteger, é machucado, é humilhado, é desprezado, é abandonado. E estas marcas, elas são profundas na nossa alma. Eu sei disso. Isto é clássico, tá? Nós deveríamos entender isso. Não é uma coisa que a gente precisa esconder. Aliás, gente, deixa eu falar com você não precisa ficar pegando o megafone para falar das suas marcas, tristezas, dores e tudo que você já viveu de ruim na vida. Você não precisa disso. Mas você precisa ter alguém com quem você confesse, com quem você abra o seu coração, com quem você fale, não é? Que você possa liberar aquilo que está te incomodando, que está te trazendo peso para a sua alma. Isso é necessário. A Bíblia diz isso, que a gente deve confessar as nossas culpas, nossas dores uns aos outros para sermos curados, orarmos uns pelos outros. Mas deixa eu dar uma notícia para você. Ainda que ninguém te acolha, ainda que ninguém te entenda, ainda que ninguém te ouça, ok, a vida não é justa. A vida não é justa. Mas deixa eu falar com você. Esse texto de Isaías 49:15, para mim, entenda bem, não que eu tenha, graças a Deus, hoje nenhum problema na minha alma, pelo menos que eu saiba, de rejeição, de dor, tristeza, abandono, de qualquer outra coisa. Ao contrário, me sinto muito bem comigo mesmo, a partir de mim, e com as pessoas com quem eu convivo, porque eu já passei por cura. E outra coisa que eu quero te falar também. Na minha vida, eu fiz 55 anos, você sabe disso. Eu descubro, por vezes, eu estou orando, ou em situações que eu estou envolvido em uma situação qualquer, e eu descubro sentimentos na minha vida que eu não sabia que tinha ou que ainda existiam. Só para você saber. Eu não, de vez em quando na minha vida eu tenho uma atitude, uma ação, uma reação. Às vezes eu tenho um sentimento que eu falo: ei, que sentimento é esse? Não sabia que isso estava aí, não sabia que isso existia ainda, não sabia que isso fazia parte das minhas emoções, não sabia que isso estava guardado na minha alma ainda. Então eu vou lá e faço o processo de cura interior. Eu faço processo de cura interior. Se o Espírito Santo quiser trabalhar com regressão, ele pode trabalhar. Quiser remontar minha mente ao fato, à causa daquilo, ok, glória a Deus, vamos juntos. E se não, também, só o próprio sentimento em si, que não é um sentimento que é o sentimento que houve em Cristo Jesus, já é o suficiente para eu rejeitar. Olha só, então duas coisas, né? Primeira, se eu posso ir à base, à causa do sentimento, daquela emoção, aquilo que me causou, para tratar, liberar perdão para quem me causou, ou para mim mesmo, se eu causei aquilo na minha vida, enfim, não importa. Isso é uma coisa. Mas vamos supor que eu tenho um sentimento e eu não sei de onde vem. Que tristeza, já fiz terapia, já fui no psicólogo, já fui não sei aonde, já fiz vários encontros com Deus, já tentei passar por cura interior, já fiz regressão, já fiz hipnose, já fiz de tudo e não cheguei à causa desse sentimento que me tortura. Caramba, para de ficar se torturando e rejeita esse sentimento em nome de Jesus e declare com a sua boca que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ora, se o sentimento que eu tenho não é o sentimento que houve em Cristo Jesus, porque eu não sei a causa dele, eu vou viver com ele. Vai para lá. Para a minha vida, eu quero que a Bíblia diz, que haja em vós os mesmos sentimentos, ou o mesmo sentimento, que haja em vós a mesma atitude, as mesmas atitudes que houve em Cristo Jesus. Esta é a nossa busca, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Tem revelação, tem discernimento da causa, do sentimento, da emoção, rejeita, perdoa, faz o que tem que fazer, trata, procura, enfim. Não tenho, não sei porquê, não sei onde se está, já fiz de tudo. Só não fez uma coisa, rejeita em nome de Jesus, fala, está fora da minha vida, fora da minha alma,
fora das minhas emoções, porque na minha vida, neste corpo que é templo do Espírito Santo, nesta alma que habita o Espírito Santo, que passa por ela, que os rios de águas vivas transbordam por aqui, eu quero sentimentos de Cristo Jesus, e a base, você sabe, é o sentimento do amor. Mas eu estava falando do texto de Isaías 49:15, que é um texto que eu espero que abençoe muito a sua vida nesta manhã. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo. É difícil, né? Mas eu acho legal isso, né? Porque trata da geração, da gestação, do alimentar, do prover, né? Então, você entender que Deus te gera uma nova criatura na pessoa do Filho dele, Jesus, e ele te alimenta. Então, é uma pergunta: haverá mãe que possa esquecer, né, do bebê que mama, do bebê que ela gerou, não ter compaixão dele? Haverá? Aí a resposta bíblica é: embora ela possa esquecê-lo, tem mãe que pode esquecer. Eu não me esquecerei de você. Duas coisas aqui para não passar de liso. Primeiro, nunca, em hipótese alguma, julgue uma mãe que porventura doar o seu filho, rejeitar o seu filho. Nunca, jamais, em hipótese alguma, julgue até mesmo a sua. Se você teve uma mãe que não te protegeu, que não te amou, que não te proveu, que não te sustentou, que não te guardou como você gostaria e merecia ser guardado e abençoado, ainda assim não julgue a sua mãe. Mas o que Deus está dizendo para você e para mim é o seguinte: ainda que isto aconteça, e em qualquer nível, ainda que o seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, sua mãe, seu pai, seus avós, seu pastor, seus amigos, não importa, ainda que todos te abandonem, ainda que todos virem as costas para você, ainda que todos te esqueçam, contudo, diz a palavra dele, o nosso Deus amoroso, este Pai maravilhoso, jamais se esquecerá de você. Sabe por quê? Porque você é amado de Deus. Ele te ama. E o amor dele está em todo o tempo manifestado na sua vida, na sua casa, no seu lar. E com certeza este amor há de alcançar a sua vida, espírito, alma e corpo, trazendo cura para o seu interior, trazendo cura para as feridas da sua alma, porque amargura, amar, cura. Está amargurado? Vai amar. Está com ódio, está com raiva, está com rancor, vai orar pela pessoa que te feriu, que te magoou. É terrível. Gente, isso é um negócio maravilhoso. Eu fico muito bravo com Jesus, porque ele acerta tudo. Deus não erra em nada. Nossa, quando a Bíblia fala assim, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, é um negócio fenomenal. Pega uma pessoa que você deseja o mal para ela, pega alguém que te fez mal, pega alguém que veladamente, que você é muito espiritual, né? Você é um crente muito espiritual, aí pega uma pessoa que você não gosta dela, que você acha que ela não merece o que ela tem, que ela não deveria ser tão abençoada como é, tão próspera como é, enfim, que você é uma pessoa melhor do que ela. Aí pega essa pessoa que você se acha melhor do que ela, que você se acha numa posição e numa condição espiritual melhor do que ela, e comece a orar por essa pessoa e abençoá-la. Você vai ver que todo sentimento ruim em relação a esta pessoa acaba. Foi Jesus que ensinou isso. Foi Jesus que mandou isso. Então, se você e eu quisermos ter uma vida plena e abundante nele, o caminho já está estabelecido. É o amor incondicional, o amor que você e eu recebemos do Pai, na pessoa do seu Filho Jesus, e agora devemos praticar nos nossos relacionamentos uns com os outros. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que o Senhor faça com que você, nesta manhã, possa receber uma porção
transbordante, porque é assim que a Bíblia diz que o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, que o Espírito Santo, que flui como um rio de águas vivas, possa, no mover deste rio, fluir no seu coração, fazer transbordar no seu coração o amor de Deus que já está. Não precisa pedir a Deus, Deus me dá amor. Não, o amor de Deus está, não será. Está derramado nos nossos corações. Você já o tem. Então, somente permita que Deus faça com que este amor flua na sua vida. Começando por você mesmo, e a partir do momento que você se amar, porque Deus te ama, você vai conseguir amar as pessoas em um nível, em obediência à palavra dele, onde amaremos inclusive os nossos inimigos, orando por eles, abençoando-os e desejando que o mesmo amor, que a mesma graça, que a mesma misericórdia, que a mesma bondade que nos alcançou, alcance a eles também. Afinal de contas, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Esta é a prova do amor dele por nós. Para que ele amou o mundo, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça sobre a sua vida a glória dele.